Você foi ministro do esporte também, né? Esporte, Não é isso aqui, não. Eu queria comentar um pouco da Olimpíadas, então. O pessoal estava até falando aqui que você teve participação também na criação do Bolsa Atleta, é isso? É uma lei da minha autoria. Eu era deputado, fiz a lei, por isso que ela não teve uma ré. Porque mesmo no governo de direita, eles não puderam esvaziar o ministério, né, que acabou o Ministério do Esporte no governo desse Bolsonaro, mas a Bolsa Atleta prosseguiu porque é uma lei aprovada no Congresso Nacional que eu aprovei quando era deputado. Aí tive a felicidade de ser o primeiro-ministro do presidente Lula, criado o Ministério do Esporte. Eu regulamentei, implantei, botei em prática a lei. A Bolsa Atleta se transformou em política pública de Estado, porque hoje completou 20 anos agora, já atendeu mais de 40 mil atletas no Brasil, desde o estudante, o atleta de competição nacional, internacional, e olímpico e paralímpico, e grande parte desses atletas que estão nas Olimpíadas, em alguma parte do desenvolvimento da sua carreira, ele teve acesso ao Bolsa Atleta, que é um período que eles não têm ainda exposição e não têm patrocínio. E precisa da Bolsa Atleta são uma grande parte. Você vê aí que as nossas atletas medalhistas, mulheres, negras, que vêm de comunidades pobres, se não tivesse um auxílio como esse, elas teriam que trabalhar para se sustentar e sustentar a sua família. E trabalhando não tem como manter um treinamento de rendimento que exige 6, 7, 8 horas de treinamento diariamente. Esse é o que exclui o jovem pobre de prosseguir, mesmo tendo um talento, mesmo demonstrando que tem talento, nas primeiras competições, ainda como estudante, não tem condição de prosseguir o seu treinamento. Foi isso que me fez fazer a lei da Bolsa Atleta, que é o maior financiamento individual para o atleta, vai para ele diretamente. E a outra lei minha, que ainda como deputado, que é uma lei que levou até o meu nome, ficou conhecida como Lei Agnello Piva, porque eu tive que botar também o senador Piva nessa lista, porque na época era o Fernando Henrique era o presidente e o Piva era um suplente do Serra, e terminou, a gente fez uma junção ali, porque eu queria ver o meu projeto aprovado, que era o conteúdo principal, era esse, e não era por isso que eu ia dificultar a aprovação da nossa lei. Então, ficou conhecida como a Lei Agnello Piva, que é a lei que destina recursos da loteria, do prêmio da loteria, para o esporte olímpico e paralímpico. Essa lei mudou a história do esporte brasileiro, em geral, mas, em particular, fez uma revolução no esporte paralímpico brasileiro, porque a partir de uma área que não tinha os atletas que têm deficiência, os atletas com deficiência não tinham nenhum tipo de financiamento, não tinha condição de treinar, de fazer as competições nacionais nem internacionais, quanto mais nas principais, que era na Paralimpíada. Hoje nós somos uma das entre os 10 maiores potências paralímpicas do mundo, é o Brasil, e eu não tenho dúvida nenhuma que é por conta do recurso regular que vai todas as semanas, que é mês, né, porque todas as loterias federais, então recurso todas as semanas para o esporte olímpico paralímpico brasileiro. Esse é o segredo assim, de ter modificado a realidade do esporte. Eu tenho uma grande satisfação de ter colaborado com isso, porque eu já atuava nessa área no Congresso, que as duas principais leis de financiamento do esporte brasileiro é da minha autoria. Até hoje, todas as duas têm mais de 20 anos. Ou seja, leis consistentes, foi feito para ficar, para pegar e para permanecer. E além disso, como ministro, é evidente que eu tive a oportunidade de colocá-la em prática com regulamentação justa, equilibrada, sustentável, de tal maneira que até hoje são as duas leis maiores de financiamento do esporte brasileiro, são essas duas. Que maravilha, Agnello. Então você é pai e mãe da lei, né? Porque você é autor da lei e depois você ajudou a implementá-la como ministro. Plantei a lei como ministro, né? E nós hoje constou-me 40% do orçamento do Ministério, a Bolsa Atleta, porque isso não chega a ser um mérito, porque, na verdade, caiu muito
o orçamento no governo Bolsonaro, o Lula vai tentando recompor agora ao longo do tempo, mas isso não ocorre do dia para a noite. Então, e ela destina em torno de 16 milhões por mês para o Bolsa Atleta. Significa que o Ministério do Esporte, através da Bolsa Atleta, ela atende uma quantidade grande dos nossos atletas que estão já tendo algum tipo de rendimento, algum tipo de resultado, etc., nas diversas competições. Essa é uma parte. A outra parte, é claro, que é a política de você, digamos assim, universalizar o acesso ao esporte, ter esporte educacional, que foi uma época que a gente também teve um grande desenvolvimento na época que eu era ministro, tem que prosseguir isso com muita força, para formar o atleta como cidadão. E junto com isso, e um governo com a característica do nosso, eu fiz na época o chamado segundo tempo, que é um esporte como desenvolvimento social. E chegamos a ter 1 milhão de crianças nesse segundo tempo, que é segundo tempo porque é o contraturno da escola. Primeiro tempo é a escola. Segundo tempo, era 3 modalidades: alimentação, reforço escolar. Nesse Brasil inteiro. Chegamos a implantar esse programa também em Angola, em Moçambique, apresentei nas Nações Unidas, o maior programa socioesportivo do mundo. Essa imprensa nossa nunca deu o devido destaque a um programa dessa dimensão, porque o esporte, ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano e econômica, porque com os eventos, como você vê, um país como a França, ele luta para ter uma Olimpíada e está colocando na Olimpíada uma oportunidade de retomar o seu crescimento da economia, etc., você vê como eles encaram os grandes eventos. Aqui, quando a gente luta por um grande evento, vem uma saraivada de ataques, etc., mas isso é fruto de uma visão equivocada, porque o esporte ele é parte da indústria do entretenimento, da indústria junto com o turismo, junto com a cultura, que é a indústria que mais cresce no mundo, e é a indústria limpa, é a indústria que mais gera emprego. Então, encarar o esporte nessa dimensão, em um país como o nosso, digamos assim, é uma ferramenta muito importante. Eu insistia muito na época que era ministro, porque era para ganhar as visões, digamos assim, obtusas, que só pensa na parte econômica, então falava, é um fator de desenvolvimento econômico, eu vou provar dessa maneira. Só que eu estava olhando o desenvolvimento humano e dar oportunidade para essa nossa garotada. Olha que beleza essas medalhas, a Bia no judô, essa Rebeca extraordinária, fantástica, que menina gigante. Eu fiquei tão emocionado, eu falei assim, eu acho que eu vivi para ver uma bandeira do Brasil no auge, eu não estou falando em futebol, não, estou falando numa modalidade que a gente, quando eu era ministro, a gente estava começando essa batalha, e por minha lei a gente trouxe técnicos da ex-União Soviética, por conta da lei, da regularidade dos recursos, né? Foi feito um centro de treinamento de ginástica olímpica em Curitiba, que era um centro nacional para o Brasil. Hoje nós temos isso em todas as modalidades do Brasil, centros de treinamentos olímpicos, inclusive um Paralímpico em São Paulo, que é um exemplo fantástico e maravilhoso. Isso tudo pela regularidade do financiamento. Aí você tem equipamentos de primeira, olímpicos, você tem técnicos, você paga as viagens, tem a Bolsa Atleta para custear individualmente. Então, é outra realidade. Precisa melhorar sempre, mas é uma realidade completamente diferente de antes do primeiro governo Lula, essa realidade. Então, eu fiquei emocionado em ver a bandeira no topo e 2 bandeiras dos Estados Unidos abaixo da nossa. Eu me arrepiei todo e fiz até um Twitter e também botei no Instagram, parabenizando a Rebeca, mas também esclarecendo que só é possível isso se tiver investimento. Não cai do céu, porque senão fica se atribuindo exclusivamente e um peso grande de um atleta e pontual e acabou. Não, nós temos a equipe de ginástica do Brasil ganhou pela primeira vez uma medalha de prata por equipe, essa equipe feminina de ginástica. Que meninas fantásticas, extraordinárias. Que coisa. Agora, você pode saber, Miguel, que vai ter, depois dessa Olimpíada, uma quantidade de garotas praticando ginástica olímpica no Brasil, que vai vir aí muitas Rebecas.
mas precisa ter justamente as condições de treinamento adequadas. E foi uma vitória de proporções bíblicas, eu diria, porque foi contra uma gigante. A Simone Biles, né, que é uma gigante na ginástica olímpica. E aí tem essa cena que elas se abaixaram, né, elas reverenciaram a rainha. Que atletas, você vê que a gente nunca pode generalizar, porque às vezes você tem um dirigente com uma visão tão obtusa, imperialista que você tem nos Estados Unidos, você não pode achar que o povo americano tudo, né, pensa desse jeito. Então, pega atletas fantásticos como essa Simone, que garota extraordinária, ela já passou problemas psicológicos importantes, ela superou isso, ela enfrentou ataques desse povo que só pensa na medalha pela medalha e utilizar o atleta de qualquer maneira. Então, essa guerreira dessa garota é um negócio, assim, maravilhoso. E a humildade dela, que quando ela ganhou quase todas da nossa querida Rebeca, né? Porque realmente ela é fenomenal, ela é fora completamente da curva. E quando ela perdeu uma, ela faz uma homenagem dessa para a Rebeca. Eu achei isso, eu fiquei, rapaz, até agora, eu ainda estou emocionado desse quadro, de ver o hino brasileiro com 2 bandeiras americanas no topo de baixo, e essas meninas reconhecendo o papel dessa garota, e que eu acho que isso é só um sinal do potencial que o Brasil tem de crescimento, e não só concentrar nela individualmente tudo, porque senão não segura, entendeu? Senão a atleta não segura a pressão, e foi um negócio extraordinário, emocionante para todo o Brasil, o desempenho da Rebeca e essa vitória. Foi sim, foi muito emocionante. Eu assisti de manhã, eu fiquei assim também emocionado, porque é muito bonito, né? A ginástica olímpica, ela é uma das modalidades de esporte mais lindas, mistura a destreza, a arte, a arte, é uma coisa graça, linda. É um negócio extraordinário. Essas meninas, elas são as gigantes porque pela característica da ginástica olímpica é isso, né? Pelo o nível de exercícios que tem e tal. Então, são atletas de uma estatura menor, e elas, nos equipamentos, né, seja o tatame, a trave, todos esses, elas são gigantes, elas são gigantes, são de uma força, de uma competência, de uma superação, de uma capacidade, de uma graça, né? Porque tem muita arte nisso também, extraordinário. Eu também concordo com você, a ginástica olímpica é fantástico. Todos os esportes são bonitos, agora a ginástica olímpica também, a gente não pode... Muita graça, agora muita força também, porque dá aquelas piruetas mortais que elas dão. Né? Para nós mortais, imaginar que alguém no solo possa dar 3 piruetas a partir do solo é uma coisa absolutamente inconcebível, rapaz. É um negócio tão extraordinário que fantástico. E aí precisa de realmente uma força muito grande, né? Que você vê como que a Simone tem, que a nossa Rebeca, a nossa Daiane dos Santos, que tem um salto com o nome dela, que de fato também era uma força fantástica, essa garota e tal, entendeu? Isso é uma coisa muito bacana. E a Daiane, a Daniela Hipólito, essas meninas, né, foram as que, digamos assim, desbravadoras muito, né, desse sucesso atual, né? Muito bem. Agnella, então eu vou encerrar aqui o nosso quadro. Eu tenho outro convidado aqui. Agradeço muito sua participação. Parabéns. Obrigado. Eu chamei você, mas a gente devia ter falado de esporte desde o início. Depois que eu me toquei que você foi ministro do esporte, criou essa lei. Ainda bem que a gente falou bem. Falar aí que o programa todo, porque eu sou um aficionado,
um apaixonado pelo esporte como política pública, e atuava lá no Congresso, e foi esse o motivo pelo qual fui escolhido ministro, pela minha atuação como parlamentar com relação ao esporte, e consegui, de fato, fazer do esporte uma política pública, né, em toda a sua dimensão, e que muita gente confunde, mas que todas são direitos do nosso povo, desde ter o acesso ao esporte educacional, ao esporte como lazer, o esporte escolar, o esporte de rendimento para quem quer competir também ter direito de fazer isso com dignidade, fazer bem, e o esporte também como desenvolvimento social, que não tem outra ferramenta atrativa, você precisa brigar com criança nenhuma para fazer esporte. Outras coisas, você pode até forçar um pouquinho a barra, mas no esporte não, você pode chamar a criançada, dar condição, porque ela vai praticar esporte, está ocupado com algo que aprende os benefícios do esporte, né? Os ensinamentos do esporte, naturalmente, é para a vida. Por isso que todo mundo tem que praticar, independente se vai vir a ser atleta ou não. E, sobretudo, o esporte como desenvolvimento econômico também.